CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E tem tecnologia até para ajudar a gente a organizar melhor o tempo, não é mesmo, Gilberto Sudré? Exatamente, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. A Bom gente, no dia. nosso dia a dia, né, o dia a dia nos impõe muitas tarefas que, sem a organização, acaba a gente ficando perdido, né, daquela quantidade de coisas para fazer, né? Mas aí, como você falou, a tecnologia pode nos dar uma mãozinha, né, para ajudar a gente se organizar no tempo, até nas nossas tarefas também, né? Então, eu vi algumas dicas de alguns aplicativos que podem ajudar a gente exatamente nessa organização do tempo, né, que a gente, do nosso dia a dia, que a gente tem de tantas atividades assim. Então, vamos Uhum. começar falando de uma técnica bem interessante chamada Pomodoro. A gente até já comentou aqui um pouco antes, em um outro comentário do CBN Tecnologia, que é uma técnica que fala que você deve se dedicar durante 25 minutos exatamente exclusivamente por uma tarefa, para você se concentrar naquela tarefa e fazer aquela tarefa, e depois você faz intervalos de 5 minutos entre esses blocos de 25 minutos que você se concentra nisso. E aí, né, inclusive eu uso bastante essa técnica, e aí tem um aplicativo bem interessante, né, chamado Focus To Do Pomodoro. Ele tem versão para Android, para iOS, uma versão gratuita, que exatamente ele te ajuda a controlar esses períodos de trabalho, né, focado naquela atividade que você está trabalhando, e nesses 5 minutos de relaxamento ou de descompressão que você tem em relação a isso. Então, é um aplicativo bem legal que ajuda a gente a ter esse foco e não se dispersar, né? Ou seja, muitas vezes você tem uma atividade que exige bastante concentração, e se você ficar recebendo um monte de interrupções, acaba não rendendo essa situação. Então é bem legal, né? Outra coisa que a gente também já sabe, que criar novos hábitos nem sempre é fácil, né? Então, imagina que alguém está querendo fazer algum exercício, né? Ou fazer algum tipo de tarefa específica, né? Rotineira, e aí é bem complicado. E aí tem um aplicativo chamado Rabbit, né? Que é uma opção bem interessante para que você faça obtenha aqueles hábitos nessa situação. Então, ele tem vários passos que você segue no aplicativo, também tem versões para Android e iOS, que você tem essa opção, né, de seguindo os passos do aplicativo, ele vai te lembrando nessa situação, né, para você montar ou criar um hábito específico de alguma situação. Ainda para quem tem dificuldade de seguir uma certa rotina, né? Ou seja, muitas vezes tem algumas atividades que você deve fazer todo dia de manhã, ou todo dia antes do almoço, depois do almoço, né? Ou à noite. Existe um aplicativo chamado Routinary, né? Que tem versão para inglês, para Android e para iOS também, né? Tem tradução em português desse aplicativo, que te ajuda também a montar essa sequência, né, essa rotina de atividades que você tem no dia a dia nessa situação, né? E por último, se você tem uma necessidade de organizar, né, seu tempo de estudo, existe um aplicativo também para Android e iOS, também gratuito, chamado MindMeister, que também permite que você organize, né, sua rotina de estudo, né, dentro da semana, que horários você vai fazer ou abordar um conteúdo novo, que horário você vai fazer uma revisão dos conteúdos que você vai estudar. Então são aplicativos aqui gratuitos, bem interessantes aqui, que você pode utilizar para organizar seu dia a dia, né, nessas tarefas, que a gente tem tantas tarefas durante a semana. Qual que você usa, Gilberto? Eu uso bastante do Pomodoro. O Pomodoro, para mim, é muito bom. Assim, eu paro nesse tempo de foco, né? Ou seja, para ser naquela situação, naqueles 25 minutos, eu não leio o WhatsApp, eu não leio o Facebook, não leio e-mail. Eu concentro naquela situação nos 25 minutos, porque se você recebe muitas interferências, até o seu cérebro de não voltar a focar naquilo ali, demora. Então, se torna bastante produtivo. Eu uso bastante do Pomodoro. Para mim, me ajuda bastante nessa questão. Pois é, eu não sei se os ouvintes já viveram isso, mas eu me lembro do tempo que eu botava alarme para me lembrar que eu tinha que terminar alguma coisa e começar outra. Alarme É despertador. uma, é uma
uma questão interessante. Assim, eu já até tinha comentado antes, além desses aplicativos que são específicos para a organização das tarefas, um aplicativo que me ajuda muito, além do Pomodoro, né, é o aplicativo do Evernote, né? Ou seja, é interessante que você tenha num único local, né, registrado todas as suas atividades que você deve fazer, né? Então, eu uso o Evernote para me organizar do que eu devo fazer naquele dia, né? Ou seja, todo dia à noite eu dou uma olhada lá no que eu tenho que fazer no dia seguinte, para já me organizar, né? Pelo menos a mente já está organizada para que eu vou começar a fazer no dia seguinte. E porque até a nossa memória falha, né? Então, assim, quando a gente anota, as chances da gente se perder são menores. Ah, com certeza. Eu tenho até um lema, Fernanda, que diz assim: se não está na minha agenda, simplesmente não existe, né? Ou seja, eu tenho o hábito de escrever tudo, né? Para exatamente não ocupar, né? Ou ficar preocupado em ter esquecido de alguma coisa. O que está anotado e pronto, acabou. Pois é, mas o pior é que tem coisas que existem que a gente esqueceu de anotar. Eu já passei por inúmeras situações dessa. Exatamente, eu também, assim, eu já tenho o hábito de anotar, mas tem horas que realmente falha, né? Você não anota e aí passa batido por aquela tarefa, que é bem, bem complicado. Pois é, ó, gente, daqui a pouquinho no nosso site, todos esses aplicativos que o Gilberto sugeriu estão lá anotadinhos para que você possa, com calma, identificar qual que melhor lhe atende, né? E baixar e testar e depois contar pra gente, não é isso, Gilberto? Exatamente, muitas vezes assim, a pronúncia em inglês fica difícil de anotar, né? Então, se não conseguiu anotar alguma coisa, vai estar tudo direitinho lá no site lá. E tem o podcast também, né? Nos principais portais de podcast, os comentários do CBN Tecnologia estão lá disponíveis para baixar e ouvir em qualquer momento. Exatamente. Na sua plataforma preferida de podcast, você menciona lá a CBN Tecnologia, tem toda a participação do Gilberto Sodré. Tenho perguntas dos nossos ouvintes. Posso fazer? Vamos lá. Ó, o Diego, ele pergunta se é possível ouvir áudio enviado pelo WhatsApp através do smartwatch da Samsung. Olha, Diego, que eu saiba não, assim, eu até uso um smartwatch da Samsung, quando chega um aviso de uma mensagem do WhatsApp, ele pede que você vá até o celular ouvir, você não tem como ouvir, né, aquela mensagem de áudio no smartwatch, consegue atender ligações, mas não consegue ouvir o áudio do WhatsApp no telefone. Uhum. Um outro ouvinte me pergunta, o Adélio, qual é a diferença do S21 e do S21 Ultra? Esse é Samsung também? Todos os dois são Samsung, exatamente. São aparelhos novos, né, da Samsung, o S21 e o S21 Ultra. A diferença principal, Adélio, entre eles é que o Ultra ele tem uma tela maior, né, e ele é obviamente mais pesado e tem uma câmera bem melhor do que a do S21, né? O desempenho do hardware dos dois é bastante similar e tem uma diferença de preço, aí sim tem uma diferença grande de preço entre os dois, de em torno de R$ 2.000, né, entre um e outro, né? Então, ou seja, a principal diferença do Ultra é o tamanho da tela, que é bem maior, e a câmera, que tem uma resolução bem melhor também. Isso aí. Bom, outro dia teve um ouvinte comentando sobre o Motorola G8 Power. A gente tem a contribuição de um outro ouvinte, ao Max, dizendo que ele tem o equipamento, o aparelho é bom, né, o smartphone, e ele disse que ele usa bastante GPS, o G-Power aguenta. Exatamente, o Max tem razão. Uma das grandes características do G8 Power é a durabilidade, né, a autonomia da bateria. Ele tem uma bateria bem grande em comparação aos outros modelos e tem uma autonomia muito boa de bateria. Excelente. Vamos então para os nossos destaques do dia? Viralizou. O que é notícia? Muito bem, Fernanda. Bom, primeira notícia que me chama a atenção essa semana é que o WhatsApp começa a liberar fotos e vídeos autodestrutivos para todos os usuários. O que são essas fotos e vídeos autodestrutivos? São fotos que você vai conseguir mandar para uma pessoa, né, um interlocutor qualquer, e essa foto ela vai ser permitido que ela seja vista uma única vez. Uma vez que o usuário abriu, né, o destinatário abriu essa foto, esse vídeo, e assistiu esse vídeo, terminado, essa foto é automaticamente removida do aparelho do destinatário. Uma nota importante é que o WhatsApp não avisa se o usuário tirou um print screen da tela, né? Ou seja, como outros comunicadores instantâneos fazem isso. Quando você tira um print screen da tela, a pessoa que mandou fica sabendo, mas no caso do WhatsApp não tem. Mas essa função nova, né, agora já estava em beta há algum tempo, e agora
começa a ser liberado oficialmente para todos os usuários. Se você não tem essa função ainda, na próxima atualização lá do seu aplicativo do WhatsApp, ela vai estar disponível para você. Você vai conseguir mandar fotos e vídeos em que a pessoa que recebeu vai conseguir ver uma única vez. Terminado aquela exibição, o arquivo é automaticamente removido do celular do destinatário. Mas você tem que escolher essa opção, não é isso? Isso, na verdade, quando você vai mandar, ele aparece uma opção junto da foto, né? Dizendo que você vai marcar que ela é uma opção de exibição única. Então, você vai escolher isso na hora de mandar, de anexar a foto, né? naquele chat, naquela conversa, né? Para isso. E aí, se ele viu a foto, ele não consegue printar? Ele consegue printar, né? Ele vê a foto. Enquanto a foto está sendo exibida, ela fica exibida durante alguns segundos na tela, né? Naquele período, o usuário, o destinatário, consegue printar. E aí, a diferença é que no caso do WhatsApp, ele não avisa a pessoa que enviou que aquela foto foi feita um print screen da tela, né? Ao contrário de outros comunicadores instantâneos que avisa quando foi feito um print screen da tela. Entendido. E aí você assistiu o vídeo, viu a foto, você teve que printar rapidamente, porque em segundos ela vai desaparecer. Exatamente. Aí o arquivo não fica armazenado no celular daquele usuário, né? Entendido. Tá explicado. Vamos para o próximo. Bom, outra notícia que também chamou muita atenção essa semana foi a primeira missão turística ao espaço, né? O Richard Eu adorei Branson, isso, viu? foi legal, É o né? seu sonho, né, Gilberto? Exatamente. Sabe que já tem 600 pessoas na fila de espera para fazer o voo no espaço, né? 600 pessoas. Inclusive o Elon Musk já fez um depósito lá de $10 mil, que é o solicitado para fazer a reserva, né, da fila, para fazer a viagem espacial, né? Vamos chamar assim. Então, o Richard Branson, que é o presidente da Virgin Galactic, que é a empresa que administra esses voos, fez um voo inaugural a bordo da nave, né, VSS Unity, e ela conseguiu ir ao espaço, e você fica durante 4 minutos aproximadamente em gravidade quase zero, não exatamente gravidade zero, mas uma gravidade quase zero, né, bem interessante lá. Então, isso realmente inaugurou, né, a fase de missão turística no espaço, né? E agora, dia 20, o Jeff Bezos, né, o grande proprietário da Amazon, também vai fazer o voo, né, na sua espaçonave também, que Blue Origin, que vai fazer também a mesma situação de oferecer pacotes turísticos de voos espaciais, né? Vamos ver agora, realmente, um novo mercado abriu aí para o ambiente de turismo, né, para isso, né? Nesse caso. Brevemente... Quanto tempo demora essa viagem? Oi? Quanto tempo demorou essa viagem dele? A viagem toda demorou em torno de uns 15 ou 16 minutos, mas durante a viagem, durante 4 minutos, os tripulantes da nave ficam expostos à microgravidade, a gravidade quase zero, né? Quase zero, né? Nesse caso, né? Nessa situação, né? Eu acho que em breve o nosso comentarista de turismo vai estar comentando aí sobre pacotes, né, de voos galácticos aí, quem sabe, né, para isso. Né? Muito bom. Muito bom, né? E uma notícia também que me chamou a atenção, última notícia também que me chamou a atenção é que empresas brasileiras, a gente tem visto um ataque maciço de ransomware, aqueles vírus que invadem as empresas e criptografam os dados. E uma estatística recente que foi feita, foi divulgada essa semana, que as empresas brasileiras que foram vítimas desse tipo de ataque pagam até 3 vezes mais do que a média global de resgates solicitados em outros países. Então veja que o Brasil é a bola da vez realmente para esse tipo de ataque, e os atacantes estão vendo que sim, conseguem, né, ter um ganho financeiro maior aqui no Brasil em relação a outras empresas fora do país. Acho que provavelmente porque, como muitas empresas que não tratam corretamente a segurança da informação, elas estão mais expostas a esse tipo de situação e a perder os seus dados. Por isso que vale mais, né, esse resgate nessa situação. Muito bom. Tenho mais participação de ouvintes. Estou voltando aqui com eles. O Giovanni disse que com relação aos aplicativos e acessórios para administrar melhor o nosso tempo, ele disse que usa o Google Calendário. Também não esquece de nada, né? Bota tudo lá. É uma excelente ferramenta. O Google é bom? É muito bom também. É um calendário, né? A vantagem do calendário é que ele é integrado no computador ou mesmo lá no smartphone, fica tudo no mesmo local e já associado à sua conta do Gmail também.
É isso aí. O Max está ouvindo a resposta dele aí, né, pro G8 Power. E aí ele tá falando, gente, essa rádio é boa demais. O dia que eu não escuto, eu fico até doente. Um carinho aqui pra gente, né, Gilberto? Obrigado, Max. Grande abraço para você. Tenho 2 ouvintes com problemas no WhatsApp. O Isaac, ele diz o seguinte, as fotos que tiramos no novo WhatsApp, após a atualização, elas estão ampliadas como se fosse um zoom. E o outro, engraçado, está dizendo o contrário, dizendo que a câmera do WhatsApp perdeu o foco, é o Valdir. Então, essa é um comentário, Fernando, até foi interessante esses nossos ouvintes comentarem, falarem sobre isso. Ontem mesmo recebi vários contatos de várias pessoas relatando exatamente esse problema. Depois que o WhatsApp foi atualizado, principalmente em aparelhos, não sei se é o caso dos nossos ouvintes, do aparelhos da Motorola, que a câmera, quando você ativa a câmera do celular por dentro do WhatsApp, parece que ela vem com um zoom habilitado, né? Já vem com um zoom habilitado na foto para isso. Então, vários usuários me relataram ontem isso, inclusive. Então, acredito que seja um problema da atualização do WhatsApp. Isso vai ser corrigido, provavelmente, mais à frente, mas é um problema que assim, não é pontual, não. Na verdade, vários usuários do WhatsApp estão sofrendo do mesmo problema, viu, Fernando? Pois é, ontem, inclusive, falando no WhatsApp, ele desapareceu da minha possibilidade de compartilhamento. Ó, eu fiquei até às 11 da noite tentando achar a solução, viu? Eu e Fábio tá assim, ele me ajudando aí na tecnologia. Assim, provavelmente por causa dessa atualização acontece, né? Ou seja, os aplicativos são atualizados frequentemente e uma outra situação, alguma questão que não foi testada ou que não foi adequadamente avaliada, acaba tendo um comportamento estranho, mas com certeza isso vai ser corrigido mais à frente, numa próxima atualização. Ele já deve estar sabendo, várias pessoas já reclamaram isso para eles, e uma nova atualização vai corrigir esse problema. É isso. Essas então são as nossas perguntas e participações dos nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, Gilberto? Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes pelas muitas participações. E até sexta-feira com mais tecnologia. Até sexta.